Olá, eu sou um leitor sincero e vou falar de alguns livros que eu li esse ano. Inicialmente, não vou trazer em ordem de leitura, mas porque eu não lembro. Mas O Morro dos Ventos Vivantes. Esse eu sei que foi o meu primeiro livro do ano e ele é um livro muito bom. Mas ele é um livro muito difícil. Ele não é um livro fácil, ele é um livro difícil de entender. Ele tem uma linguagem muito arcaica. Talvez a minha tradução seja tão ruim assim, mas ele tem uma linguagem muito arcaica. Ele é um livro que é muito bem construído. Ele tem uma história muito densa, entendeu? Muito trabalhosa de entender. E é importante que você leia com um planinho no fundo, para tu poder meio que entender como é que a coisa funciona. Mas ele é um livro muito bom. Porque ele é uma história de que, muito diferente do filme, aliás, mas ele é uma tragédia, né? Ele não tem um final feliz, é uma tragédia. Ele já começa mostrando que é uma tragédia, tu só entende como que essa tragédia aconteceu. Você tem duas gerações, uma geração de que é meio problemática, mas bastante clichê, onde você tem uma família meio endinheirada que adota um filho bastardo e só que aí os irmãos têm meio que ciúmes e maltratam ele. Mas basicamente essa história. Inicialmente, depois de um certo conflito, né, o bastardo foge, que era feio, negro e baixo, pobre, e volta rico, bonito, forte. E isso chama a atenção da menina, que ele estava apaixonado. Enfim. E a história inteira se baseia em uma grande vingança desse cara contra a família. E ele mostra de ser um cara muito lunático, um cara muito obsessivo e maluco. Que no final ele tipo, depois que ele consegue tudo que ele quer, ele só desiste de viver, entende? Porque, pô, acabou, é isso. Minha vida inteira se baseou nisso aqui e acabou. É bacana a reflexão, mas é uma história que ela é muito bem feita, porque ela tem muita coisa que acontece. Não tem como eu dizer aqui sem contar o que aconteceu. Mas é muito bom. Se não fosse pela estrutura tão difícil de entender ele, eu colocaria 5 estrelas. Mas eu vou botar 4 estrelas. O próximo foi Memórias do Subsolo. Foi logo de cara começar o ano com esses dois livros, né? Pense num livro difícil. Eu tive que reler ele do começo em voz alta para conseguir entender. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte completamente existencialista e hipócrita do Homem do Subsolo, porque ele é só um cara que critica tudo e todo mundo. Sei que ele tem muitas reflexões que fazem sentido, isso é fato. Só que a gente tem que entender que, em suma, ele é um cara hipócrita. Ele não deixa de ser um cara hipócrita. Então, por mais que ele fale uma coisa que faça sentido, mas ele é um cara que tá no meio de uma casa há 40 anos fazendo nada. Então, não trabalha, enfim. Então eu fico, cara, eu dou voz pra esse cara ou não dou voz pra esse cara? Entende a percepção? E a segunda parte já conta a história do passado dele. E é engraçado como personagens russos, de autores russos, eles são muito malucos em relação à mulher. Eles conhecem uma mulher e começam a filosofar pra elas. Enfim, mostra que ele sempre foi um cara muito estranho, né? Desde o começo ao fim. Mas é uma história muito boa, ela traz muitas reflexões. E ela critica o niilismo, tem que lembrar sempre disso. E eu dou 5 estrelas, porque depois de um tempo eu comecei a raciocinar e entender o que o livro estava falando. E isso é muito bom. Porque, tipo, você lê, você não entende nada, e depois de um tempo tu começa a raciocinar o que tu leu. Depois de mais 2 semanas tu começa a entender tudo, e tu fica, caraca, que livro incrível. Então, assim, esse livro realmente é muito bom. O próximo livro que eu li foi Vidas Secas. Eu confesso que eu queria ter lido com mais atenção. Tem algumas partes que eu não lembro ao todo, mas ele é um livro que retrata uma sociedade, uma família muito pobre no Nordeste, que tem, tipo assim, cada visão de cada familiar, e até do cachorro, já reflete coisas diferentes, pontos diferentes da história. Mas é curioso a gente prestar atenção em algumas coisas que tem em todos eles. Por exemplo, o fato deles não serem alfabetizados e não conseguirem se comunicar direito faz com que muita coisa ruim aconteça com eles, porque eles simplesmente não sabem falar. Eles não sabem se comunicar, e isso faz com que eles sofram. Não porque eles fizeram alguma coisa, mas eles estão sofrendo porque eles não sabem argumentar, não sabem falar. E coisas ruins acontecem porque eles não sabem bater de frente com quem está fazendo isso, entende? Então, é um conflito assim, é algo que chega a dar medo de pensar, tipo, cara, como seria se eu não tivesse conhecimento?
como seria se eu não soubesse, se eu fosse 100% analfabeto. Eu digo assim, eu sei que essa minha fala chega a ser preconceituosa, mas porque existem pessoas que vivem assim, mas se refletindo a condição de que pelo menos aqui eu tenho e a de muitas pessoas, a gente acaba por entender o que é a vida de alguém que é analfabeto, alguém que vive numa condição dessa e elas não podem sair dessa situação porque elas não sabem se comunicar, elas não sabem falar com alguém. E tipo, a pobreza, a falta de escolaridade faz com que se tornem pessoas, se tornem pessoas assim, vou dizer, azaradas, sem terem culpa por isso. E isso é algo que pesa tanto na nossa consciência, ver uma situação dessa, ah, assim, e são pessoas 100% humanas, 100% erradas ainda. O Fabrício, né, o pai da família, o livro começa com ele pensando em sacrificar o filho. Por causa da situação que ele está. Ele não é alguém inocente. Só que reflete a falta de conhecimento que ele tem, que implica nas decisões que ele tem na vida dele. E a condição onde eles estão, a situação que eles estão, piora isso. Intensifica essas escolhas, sabe? E eles não têm culpa de estarem sofrendo isso. Sabe, é algo assim que refletir isso fere, sabe? Machuca e irrita a minha consciência, porque eu penso, cara, hoje eu vivo num lugar tão bem, nunca passei fome, sabe? Tem pessoas, e isso aqui, por mais que seja uma ficção, mas foi a realidade de muita gente, e às vezes até entende? E ainda também tem o sacrifício da cadelinha, que cena triste, cara. Que cena triste, porque é pela visão da cadelinha e ela não entende o que tá acontecendo. O próximo livro foi Coraline, um livro infantil. Eu pensava que ele fosse muito semelhante ao filme, assim, divertido de ver, mas não, ele é bem diferente. O filme ele é mais aquele terror que teve uma época que começaram a fazer stop motion de terror direto, né? Pois a Coraline é nessa pegada. Só que o livro não, o livro ele é muito diferente, ele é mais infantil. Ele é um livro infantil que fala da relação entre uma filha e uma mãe. Uma filha criança, claro, mas que desobedece à mãe, né? E tem suas consequências. E uma mãe que não dá atenção devida à filha. Então você tem essas duas situações. Basicamente isso, mas ele é um livro muito simples, ele tem muitas coisas diferentes do filme. Ele é mais simples, ele é mais rápido, mas é muito gostosinho de ler, é uma leitura muito boa. Próximo, que eu não gostei tanto, achei na realidade muito superestimado, é A Morte de Ivan Ilitch. Ele é um livro bom, ele não é um livro ruim. Só que ele não é tudo isso que falaram. Ele é um livro que só faz tu refletir sobre a tua vida. Porque é um cara que percebeu que ele ia morrer e começou a dar o dane-se pra vida dele. Não ligou mais pra situação que ele vivia, não ligou mais pras pessoas e tudo. Aí ele percebeu que a mulher dele estava traindo ele, percebeu que os filhos não ligavam mais pra ele. Então, assim, é um cara numa vida desgraçada, onde ele é culpado da própria situação, porque já que ele vai morrer, ele tá nem aí pra todo mundo, trata todo mundo de qualquer jeito. E aí todo mundo vai e responde isso. Então, acaba que ele é muito culpado disso. Então a gente, tipo, acaba por analisar que como as pessoas vão te tratar é consequência de como tu trata elas, né? E que a gente tem que dar mais importância pra nossa vida. Eu acho algo muito genérico, por mais que seja um assunto muito bom, né? Talvez pra época esse livro fosse algo inovador, mas hoje em dia, né, ele é muito superestimado. Ele é algo muito simples. O que é legal, assim, é no final que o cara que cuida dele se importa muito com ele, e ele gosta disso. Faz com que ele mude a própria percepção de mundo por causa desse cara. Mas nada muito grande. Aí ele morre, né? Então. Próximo livro. Que livro incrível, cara. Que história incrível. Esse livro é maravilhoso. Frankenstein. Nossa, que livro incrível. Que história incrível. Pense num livro assim, sabe? Não tem como. Esse livro é muito bom. O livro, o filme, os filmes, na verdade, são incríveis. Frankenstein tá batido, mas de forma rápida. Frankenstein conta a história, é uma relação entre pai e filho e homem e criador. São essas duas situações. Você tem o Victor Frankenstein, que criou um monstro, entendeu? Mas ele não criou, ele criou porque ele queria provar o próprio ego. Ele é um cara o Victor Frankenstein é um cara orgulhoso, que faz de tudo para mostrar que ele sabe. Então, por exemplo, a escrita
Porque é ele que narra o começo do livro, o começo até mais da metade, ele que narra. E nessa história, ele narrando, ele quer embelezar o texto. Então ele vem, ele coloca, ele embeleza a coisa, faz palavras muito eloquentes e tudo isso, porque ele quer mostrar que ele sabe. Um cara que é teimoso, então as pessoas dizem pra ele não fazer, ele vai lá e faz de tudo. E não é algo assim inovador, ele só quer provar que ele tá certo. Então ele faz uma criação e no momento que ele faz, ele desiste. Por quê? Porque ele viu que ele tá certo. A gente percebe que o Vitor, né, é um cara chato. E o que aconteceu? Ele criou alguém, mostra, isso é muito legal, sobre pais que abandonam os filhos. É uma história muito boa sobre isso. Porque ele abandonou a criatura. Ele largou no mundo. E começou a tratar a criatura como se fosse um inimigo, um monstro, entende? Que estava caçando ele para tentar matar ele. Até que isso de fato se concretiza. Mas ele fez uma criatura que inicialmente era inocente e ele começou a tratar como se fosse um demônio. Sendo que não foi isso que aconteceu. Agora, pelo lado da criatura, ele foi criado, inicialmente inocente, aprendeu, viu o lado bom do ser humano e logo em seguida viu o lado ruim. Mas quando ele lembra que ele foi criado agora, então ele é uma criança. Quando ele viu o lado ruim do ser humano, ele ficou com ódio do ser humano. Porque ele achou, não, o ser humano não tem lado bom. Ele começou a querer se vingar disso e matar seres humanos. E aí mostra uma coisa que é diferente que o filme não mostra, é que na realidade a criatura não é inocente, ela também é culpada. Por mais que a criatura ela tenha o seu período de inocência, onde ela não tinha culpa do que sofreu, mas ela escolheu ser alguém ruim e matar pessoas. Percebe o quanto que isso é loucura? E ao mesmo tempo muito legal? Porque a criatura não teve culpa, mas passou a ter. E aí o conflito entre eles dois começa a se... Sabe, isso é tão legal, sabe? Esse livro é muito bom. Esse livro é uma história muito boa. Entende? O livro, por causa do Vitor, ele acaba se tornando muito maçante de ler, porque ele quer embelezar demais o texto. Mas a história é muito boa. E os filmes são incríveis. O filme de 98 é incrível. Que filme incrível. Ele é mais fiel ao livro do que o recente. Mas ele é muito bom. O próximo livro é Ego Transformado, do Benny Hill. Ele é um livro muito bom, só que eu achei muito genérico porque eu já estudei sobre isso. Ele pega as passagens de Paulo na Bíblia falando sobre ego, falando sobre como que o ego ele quebra o ser humano. Mas ele traz uma coisa muito legal, que é justamente uma visão diferente do que é dito, de que a gente não tem que se importar com a coisa dos outros, mas tem que se importar com a nossa. Ou alguns outros cristãos que dizem que a gente não tem que se importar com a gente tem que se importar com os outros, entendeu? E ele traz algo diferente, ele se baseia a visão de Paulo, pelo que Paulo diz, eu não vou lembrar a passagem agora, mas Paulo vai dizer que não é pra eu ligar pra mim, ou pra eu ligar pra você, não é pra ligar pra nenhum dos dois. A gente não faz as coisas porque é para o nosso bem ou porque é pro bem do próximo. Não, a gente tem que fazer as coisas pro Senhor. Então não a humildade cristã não é menos eu, mais você, ou mais você e menos você e mais eu. Não, é menos eu e menos você, e mais ele. É isso. É isso que o livro traz. Ele é um livro simples que traz uma pauta que não é muito entendida pelas pessoas. Um segundo que eu não gostei, Sem Sonetos de Amor. Foi o primeiro livro de poesia que eu li, que eu nunca li livro de poesia, sempre quis ler. Ganhei esse, fui ler. Eu não gostei, porque ele é muito chato. Assim, não tô criticando livro de poesia. Entendo que deve ter livros muito bons. E também tem a situação de ser um momento certo para ler um livro de poesia. Não é ler livro de poesia por ler, como se fosse um livro. É diferente, entende? Então, eu sei que tem tudo isso. Mas esse foi muito ruim. Então, nota lá embaixo, porque eu não gostei. E eu esqueci de dar nota dos outros, não é? Putz, grila. Parei no Vidas Secas, né? Eu acho. Vidas Secas eu dou 4 estrelas. Coraline dou 5 estrelas, que ele é muito bacaninha. Morte de Van Elite, 3 estrelas. Frankenstein, 5 estrelas. Ego Transformado, 4 estrelas. Sem Sonetos de Amor, 1 ou 0. E o último livro que eu li, que também é muito bom. Pense num livro incrível, esse livro é muito bom. O Retrato de Dorian Gray. Que livro incrível, cara! Ele é um livro muito bom, porque ele não é... Tipo assim, as pessoas... pelo menos a minha percepção. As pessoas leram esse livro
e trazem aquela coisa como se ele fosse um livro de... Ah, aquilo, ele não envelhece, mas o quadro envelhece. Não, mas não é isso. Não é essa a história. A história não, o quadro não mostra o rosto dele, a aparência. O quadro mostra a alma dele. E é isso que é diferente. Ele se torna uma pessoa pior, enquanto o quadro vai refletindo isso, mostra a alma dele. Isso que é incrível da coisa. Por quê? Porque ele ainda, quer dizer, ele piora as situações, as relações com as pessoas, ele mata alguém, entende? E se torna um pleno psicopata, ele não liga pro que aconteceu. Ele não tem mais empatia por ninguém, sabe? Ele tá completamente dane-se pra todo mundo. A mulher que ele amava morreu e ele não ligou. Então, assim, ele se torna uma pessoa com uma alma podre. Entende? Ele se torna uma pessoa com uma alma podre. E a história vai passando isso. E o quadro vai piorando. Ele vai se tornando uma pessoa pior, uma pessoa assim, ridícula. E tudo. Assim, o livro ele não explica bem como isso acontece. Mas ele basicamente só diz assim: que o quadro envelheça e que eu continue vivo. Ele só diz uma coisa assim. Mas não explica por que do nada o quadro, né, mudou. Mas enfim. Isso tanto faz. E aí o quadro, ele vai refletindo isso. E aí só ele sabe disso. Ele vai escondendo. E aí duas pessoas vão lá e dizem pra ele: cara, se arrepende. Se arrepende, mas no intuito de se converter. Falando realmente de religião. Cara, se converte, se arrepende, aceita Jesus e tudo. E ele dizendo: pra mim não tem mais volta. Eu não tenho mais perdão. O que eu já fiz não merece perdão. Uma situação no final é curiosa. Ele se arrepende, mas não é por arrependimento. É pra ele não sentir culpa. Entende que ele se arrependeu pra não sentir culpa. Apenas pra não sentir culpa. E o quadro não mudou. Mostra uma coisa que a gente não fala. Pelo menos no âmbito cristão a gente não fala. Porque a gente fala de arrependimento, mas a gente não fala sobre arrependimento sincero. Quer dizer, a gente não fala sobre o arrependimento para não sentir culpa. A pessoa que vai pra igreja porque ela não quer se sentir culpada por não ir. Ela vai pra igreja porque ela não quer se sentir culpada das coisas que ela fez. Isso a gente não fala. Esse livro ele mostra isso de uma forma muito boa. Porque quando ele percebe que o arrependimento dele não foi sincero, que na realidade não foi nem isso, ele percebeu que o arrependimento, que se arrepender não adianta. Ele foi, rasgou o quadro e morreu. Então percebam o quanto que esse livro ele é intenso nessa história. Não como, 5 estrelas. Esse livro é incrível. E é isso. Esses foram os livros que eu li esse ano. Atualmente eu estou lendo 3. Aliás, 2, eu abandonei um, que é A Veterinária, não gostei, muito macabro. Tô lendo Fantasma da Ópera e... qual é o outro? Trabalho 4 horas por semana. Tô lendo atualmente esses 2 livros. Eu estou com uma pilha grande de livros ainda para ler, que tem A Lanterna das Memórias Perdidas, A Metamorfose, Drácula, O Idiota, Mulherzinhas, 1984, que eu vou voltar a ler porque eu abandonei uns anos atrás, e Inteligência Emocional. Me indicaram muito esse livro de um PhD, dizem que esse livro é muito bom, espero que ele seja mesmo. E é isso. Se inscrevam, deixa o like, compartilhe esse vídeo, espero que consiga atingir pessoas das quais gostam de leitura, gostam de opiniões sinceras sobre livros e que possam conhecer ainda mais esse ambiente de leitura enquanto assistem gameplays. Tchau.